Muito bem, nós estamos gravando. Voltamos aí para a segunda parte da nossa aula de hoje. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Prontinho. Ótimo, que aqui a gente consegue dar continuidade. Então, nós finalizamos a nossa discussão. Vocês estão me ouvindo aí bem? Tranquilo? Voltaram? Tudo certinho? Se precisarem de alguma coisa, só deixar aqui a mão levantada. Ou então vocês podem me interromper. Eu vou deixar configurado aqui de um jeito que dê para eu ver quem está com a mão levantada. O Carlos aí tinha levantado a mão antes do intervalo. Muito bem. O bom do início dessa nossa discussão é que alguns slides eu vou conseguir acelerar. E aí, como eu falei, repito, para que vocês façam a leitura do material, né? Eu compartilhei no grupo. Quem chegou depois, tá, pessoal? Não sei se alguém foi adicionado no grupo depois, mas compartilhem o material com os colegas do livro único de PPCP. Já está lá. Acho que ninguém foi adicionado. Não, teve gente sim. Então, compartilhem o material que eu já enviei, que teve uma dificuldadezinha de acesso lá no AVA. Dando continuidade, eu trouxe aqui, né, um questionamento que é trazido na apostila de vocês, na página 12. Qual que é o foco, então, do PPCP? Então, a gente responde a pergunta, né, é redução de custo ou é atendimento ao cliente? E essa via de mão dupla, difícil da gente cravar, porque, como eu falei, qual tipo de mercado que você está inserido? Qual tipo de tecnologia que você tem disponível? Então, não adianta só olhar para dentro e reduzir custo e deixar de atender o cliente. Não, você pode ser simplesmente extraído do mercado, né? Ser retirado do mercado por não estar preocupado também com o mundo lá fora. E a gente vai falar dessas duas questões. Eu até comentei com vocês antes do intervalo que empresas que têm um comercial muito atuante, né, e principalmente com poderes não necessariamente legítimos, mas poderes que são exercidos no dia a dia, né, não necessariamente eles são formalizados, mas a gente vê o setor comercial modificando a sequência de produção do PCP, isso é muito comum. Então nós vamos ter que entender e compartilhar exemplos para ver como lidar nesse tipo de situação. Não adianta você todo dia ter fura-fila no seu sequenciamento que você não vai conseguir extrair os melhores ganhos que o PCP pode te trazer. Bom, e aí na página 13 do livro único de vocês é trazido esse conceito de eficiência e eficácia. Antes de falar propriamente dito da apostila, eu queria que vocês me ajudassem. O que significa um, o que significa outro, é a mesma coisa? Tem um melhor que o outro, não tem? O que vocês entendem por esses dois conceitos que aparecem na tela aí, galera? É diferente, né? Sim. Eu acho que eu sei que um tá na diferença do processo e outro que é o resultado final. Agora não me vem à cabeça qual que é. O pessoal às vezes acha eficácia a palavra mais bonita, né? E acha que é melhor, né? Eu sei que um trabalha no processo. Agora o outro, um exemplo disso é o brigadeiro da Doceria Brasil. Por quê? Porque eles não têm um padrão de tamanho. Se reparar, o tamanho do brigadeiro lá é diferente. O importante para eles é o brigadeiro tá bom. Agora tem gente não. O importante é os brigadeiros todos tá no mesmo padrão ali, no mesmo formato ali, tudo bonitinho ali, o processo mesmo para todos. Agora não. Agora eu só não sei qual que é a palavra que encaixa um para cada um aí. Eu sei que tem essa diferença aí. A eficiência, assim, se uma máquina produz 10 embalagens, essa é a eficiência dela. A eficácia é quantos que ela te entrega. Tipo assim, te entrega 5, te entrega 8. Legal. Na verdade, a gente tem que tomar cuidado, tem muito conceito que são palavras que parecem a mesma coisa, mas na verdade não são. Tá mais a ver com capacidade produtiva, a primeira situação, sabe? Capacidade produtiva, quanto que uma planta pode entregar no dia? Tantos 1000 frascos, tantos 1000 produtos, tantas 1000 camisas. Mas quanto que eu faço efetivamente? Bom, eu posso fazer metade disso, mas não porque meu processo não está bom, mas porque às vezes eu não tenho venda.
Só para aproveitar que já veio esse exemplo, se vocês forem no Carrefour, eu sempre trago esse negócio de exemplo aos alunos, que é bem interessante. Tem um fabricante de leite, que é a Semil. Quem está com o microfone? Tem um fabricante de leite, né, a Semil, que ela é caracterizada, é muito fácil saber quando que é a embalagem dela. Ô, Thiago, tem que pedir solicitação aí. Tem aqui não. Vocês estão olhando minha tela aí, não tem ninguém solicitando. Vamos lá? Geralmente o leite Semil ele é caracterizado por aquelas tampinhas coloridas, né? Leite, tampinha amarela, vermelha, azul, verdinho e tudo mais. E vocês já devem ter visto que não só o Carrefour, mas muitos supermercados têm a sua marca própria. Só que o Carrefour não fabrica nada. O que ele faz? Ele compra capacidade produtiva ociosa. Então, eu tenho a menor ideia de quantos 1.000 litros, sei lá, dezenas, centenas de milhares de litros uma Semil da vida fabrica. Mas ela tem capacidade produtiva para X e ela vende X menos uma porcentagem. E essa porcentagem, ela vende a capacidade produtiva. Como que você sabe disso? Quando você pega o leite Carrefour, ele também tem as mesmas tampinhas coloridas do Semil. E se você olhar na lateral da embalagem, né, o endereço da indústria, né, o endereço de onde é fabricado é a mesma coisa. Então vai estar lá, rodovia, tal, endereço tal, pega as duas. E sempre o leite Carrefour está mais barato. Então fica a dica aí para vocês. Quando vocês forem em mercados que têm marcas próprias, dá uma olhada na embalagem, né, os produtos vizinhos e tenta descobrir quem que fabricou, porque isso é compra de capacidade produtiva ociosa. E é uma estratégia muito inteligente, né? Eu tenho máquina para fabricar mais, fabrico menos quando tem pedido. Aí alguém compra lá e eu entrego um produto. Mas enfim, para a gente voltar aqui no conceito de eficiência e eficácia, como eu falei, todo slide eu vou referenciar vocês nas páginas referentes a apostila. Na página 13 ele apresenta, e eu trouxe um conceito diferente, mas não diferente nas palavras, mas não diferente no conceito. O Peter Drucker, né, considerado o pai da administração moderna, ele fala, olha, eficiência é fazer as coisas certas da maneira correta, e eficácia é só fazer a coisa certa. Então, o resultado depende de fazer as coisas certas da maneira correta. De maneira bem simples, alcançar um resultado é eficácia. Fazer do jeito correto é eficiência. Eu entreguei um serviço para o cliente, né? Eficácia. Mas eu entreguei com hora extra, eu entreguei com desperdício, eu entreguei com mais pessoas do que eu deveria utilizar no processo. O fluxo de informações não estava ideal, ou seja, eu não fui eficiente. A soma da eficiência com a eficácia, você tem a efetividade do seu trabalho, mas é um conceito que eu não quero entrar, só se a gente dividir esses dois aqui já está excelente. Então, atingir o objetivo é eficácia, mas atingir o objetivo, né, aproveitando melhor os recursos, entregando no menor tempo, gastando menos, aí você está sendo eficiente. Beleza, pessoal? Confrontem também o que está sendo apresentado na página 13, que a explicação ela é bem alinhada com isso que eu estou apresentando para vocês. Deixa eu colocar mais uma pulguinha atrás da orelha de vocês, então. Na verdade, eu vou falar esse slide aqui primeiro, e depois eu faço outra pergunta para vocês. Ainda na página 13, está falando dos níveis hierárquicos. Isso aqui eu não vou ler para vocês, mas eu estou apresentando. Geralmente, as empresas elas são divididas assim, ó, planejamento estratégico, planejamento tático, né? Na verdade, o setor estratégico, né? O nível estratégico que fala de planejamento, o nível tático que fala de programação e o operacional que fala do controle da produção. Para vocês pesquisarem, galera, dentro do primeiro nível lá, se vocês buscarem mais estudo para vocês, se vocês buscarem outros conhecimentos transversais, tem um livro muito bom do Vicente Falcone sobre planejamento estratégico, chamado Gerenciamento pelas Diretrizes. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, se vocês se interessarem. Gerenciamento pelas Diretrizes, Falcone. Ele fala justamente disso. O que o Falcone fala nesse livro Gerenciamento pelas Diretrizes? De maneira bem resumida, tá aqui para vocês, se vocês tiverem depois vontade de fazer a aquisição. É o nível estratégico. E ainda tem um outro livro, mas aí é um livro mais robusto. Todo mundo fala do livro do Slack, né? Administração da Produção. Mas tem um aqui chamado Estratégia de Operações Slack. Esse livro aqui também fala
de você ter a visão holística, esse vermelhinho aqui, ó, estratégia de operações. Muita gente conhece só o livro dele de administração da produção. Tanto esse livro quanto esse aqui que eu estou mostrando para vocês, eles falam o seguinte: a galera do estratégico se preocupa num longo prazo. Ah, Thiago, mas a minha empresa é de aplicativo. Quanto que é o longo prazo de um aplicativo? Aí, meu amigo, longo prazo, a gente está falando até de outro tipo de gerenciamento. Essas empresas, elas trabalham com métodos ágeis. Então, de 4 em 4 semanas, você entra na loja de aplicativo do seu telefone e tem atualização. Então, quando eu te falo o que é longo prazo, depende da sua empresa. Mas se a gente for pensar numa empresa comum que fabrica, né, produtos, ela pode pensar no planejamento estratégico dela em 5 anos, sei lá, 3 anos. Mas eu não posso cravar aqui quanto tempo que leva um planejamento estratégico. Mas, resumidamente, ele fala de métricas, né, e estratégias a longo prazo. O exemplo que o próprio Slack traz é de um hospital. Por mais que você tenha um controle histórico, tá? Você tem dados históricos que falam o seguinte: olha, em média, a gente faz, sei lá, 1.000 cirurgias cardíacas por ano, a gente faz 20.000 cirurgias em membros inferiores, a gente faz tantas mil retiradas de apêndice. Com certeza o hospital ele tem esse histórico, mas ele não consegue, com o histórico, saber exatamente quantas cirurgias cardíacas ele fará no próximo ano. Então, como que você faz provisões? Como que você compra matéria-prima, né? Eu estou falando até das mais simples mesmo, gás e álcool em gel agora, né? Como que você estrutura o seu hospital detalhadamente para o próximo ano? Detalhadamente não é no nível estratégico, mas você tem um budget, né, que é um orçamento, você acredita que vai gastar X milhões de reais no hospital no próximo ano, nos próximos anos, e depois você começa a detalhar isso. Aí você pega um caso igual nós estamos vivendo esse ano. O hospital fez todo o planejamento para 2020 e veio o Covid. E aí? Tem que mudar. Por isso que eu estou falando, planejamento estratégico, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente está falando de indústria 4.0 antes do intervalo, né? Vem tecnologia, vem crise, vem pandemia, a moeda dá uma queda ou fecha em alta, pode ferrar com o planejamento estratégico da empresa. Principalmente empresas que trabalham com insumos, com mercadorias que são taxadas em moeda estrangeira. Tá? Então, só para a gente ficar ligado nesses conceitos que eles são importantes. E aí, galera, não se assustem com esses termos MPS, MRP, porque vai chegar o momento de nós sabermos isso. Porque a gente sai do planejamento e vai para a programação. Ou seja, a gente vai começar a ter um plano de médio prazo para a produção, e aí que vai gerar um plano mestre e que eu vou utilizar, né, o MRP. Vou falar de maneira, assim, é tão simples que a gente vai falar depois de maneira mais pormenorizada. Chegou um pedido para sua empresa. Eu fabrico aqui, ó, copo do Mengão. Ó. Chegou aqui, ó. Chegou para mim um pedido de copo do Mengão. E aí, o pedido é de 10.000 unidades. Primeira coisa que o software faz é o seguinte: não, 10.000 não, vende mais, né? 100.000. 1 milhão, tá? Tudo bem, gente. 1 milhão de unidades. Chegou um pedido de 1 milhão de unidades. A primeira coisa que o sistema faz é buscar, se tiver tudo rodando certinho, né? O sistema procura, tem 1 milhão pronto lá? Aí ele vai te responder sim ou não. Tem 100.000 prontos, beleza. E aí ele vai fazendo outras perguntas. Segunda pergunta, tem matéria-prima para fabricar? E aí matéria-prima é polímero, né? Tinta, produtos químicos em geral, enfim. Que vai ter uma árvore do produto falando tudo que é preciso para fazer. Aí ele fala, olha, tem XYZ matérias-primas em XYZ quantidades, mas precisa comprar mais. Ele já dispara a ordem de compra. Então ele primeiro vê se tem no estoque, e óbvio, se não está destinado para outro cliente. Depois ele avalia se ele tem todas as matérias-primas, e aí ele começa a disparar, olha, compra tanto, fabrica tanto, disseminando para os sistemas diversos da empresa, né, ou seja, para os setores, o que cada um tem que fazer. E depois, obviamente, isso vai entrar na programação das máquinas, né, onde realmente o produto vai ser fabricado. E o operacional, que entram as letras C e P, a gente vai gerenciar estoque, as ordens de produção emitidas, as filas furadas que vão acontecer,
enfim, assim como os acompanhamentos e controles. E aqui a gente vai medir eficiência, aqui a gente vai medir eficácia do processo. Então, a gente divide, basicamente, quando a gente vai avaliar PCP, nesses 3 níveis hierárquicos: estratégico, tático e operacional. Tranquilo, pessoal? Até aqui? Ô, Thiago. Boa noite, é o Antônio. Tudo bem, Antônio? Beleza. Essa matéria lembra bem uma preditiva, preventiva, né? Uma manutenção total. Por isso que eu falei, cara, que tem planejamento e controle da produção e tem planejamento e controle da manutenção, PCM. A galera de engenharia mecânica vai cursar isso também. Então, você pode fazer o planejamento e controle da produção e é aí que sai briga, né? Porque nunca dá briga, né? Produção e manutenção. Não. Mas, ó, essa disciplina, eu sempre falo assim, no curso de engenharia de produção, por exemplo, tem muita disciplina importante? Tem. Mas qual que é o coração para tudo funcionar? Vai bombear sangue para a empresa? É PCP, cara. Ah, Thiago, mas aí tem a venda, sem venda não tem. Tá, tudo bem, cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. Mas, sob a ótica de um engenheiro de produção, o PCP é quem bombeia sangue para todos os lados. Tá? E a gente vai detalhar mais aqui na medida do curso. Então vamos lá, gente. Aproveitar que vocês estão participando, vocês já me ajudaram com eficiência, eficácia e produção e produtividade. Qual que é a diferença? Ou não tem? E aí? Essa é mais tranquila ou mais difícil? E essa é tão importante quanto. Não? Ninguém? Ô, Charles. Oi. Acredito que produção seria um número final, né? A produtividade seria uma estatística de mão de obra por produção, né? Algo assim. Cara, para mim, eu tenho que a produtividade vai lidar com, igual eu falei, com números, né? Porcentagem, gráficos. Vamos lá, olha só. Aqui, por isso que eu falei que a gente ia trazer alguns conceitos interessantes. Produção cara, quanto produziu numa unidade de tempo? Quanto você produziu por hora, por dia, por mês, por semestre? E a produtividade, olha só. Então vamos lá. Produção é apenas a medida, é número, tá? Sobre o que foi produzido em determinada empresa por um período de tempo. Qual a produção diária de um equipamento? Isso é produção. Beleza. E aí eu já coloco aqui, ó, o famoso ciclo que o Slack traz no livro de Administração da Produção. Input, processo de transformação, output. Você vai ter, né, em todas as empresas que trabalham com operações, você vai ter algo que vai ser alimentado no sistema, que vai ser transformado, que vai gerar um output, ou seja, uma saída. A gente vai detalhar isso depois, porque a todo momento a gente vai precisar discutir isso. E produtividade. Aqui eu trouxe um conceito japonês, inclusive, como vocês podem ver aí, né? O que fala? Minimizar cientificamente o uso de recursos materiais, mão de obra, máquinas, etc., para reduzir custo, expandir mercado, aumentar o número de empregados. Como que a gente consegue medir a sua produtividade? Olha, eu produzi, a minha produção foi de 10 mil unidades. Mas qual foi a produtividade? Eu tive refúgio, eu tive retrabalho, eu utilizei a melhor matéria-prima possível, eu paguei o melhor custo possível por essa matéria-prima, o meu equipamento está trabalhando na velocidade nominal que ele deveria entregar ou não, eu estou trabalhando abaixo da velocidade. O padrão de qualidade do meu produto, qual que é o nível de qualidade? Então, você tem que colocar todas essas variáveis que são métricas para falar se realmente você foi produtivo ou não, se você teve hora extra, se você teve desperdícios. E por mais que hoje a gente ainda esteja falando de uma maneira mais abrangente, vai chegar ao nível de nós detalharmos cada um desses itens. Muito bem. Siga. Em relação à produtividade, eu uma vez estava como aprendiz até na época. Aí, o que a gente fazia? A gente descia para a área de produção, eu ficava 1h30 fazendo cronoanálise do cara. Então, tudo que o cara fazia, eu cronometrava.
Se ele operava a máquina, se ele abastecia, se ele tirava, se ele abastecia, se ele mexia no telefone, o tempo que ele gastava para ir no banheiro e voltava. Então, eu conseguia detalhar o tempo que ele gastava para fazer aquilo, para me somar a produtividade dele. Então, eu sei o tanto de tempo que ele gasta para montar tal peça ou para fabricar tal peça. E isso aí a gente foi minimizando aqueles, tipo assim, os voos em fábricas, aquela desculpa que tem, e a produção começou a gerar mais. Isso aí eu acompanhei um bom tempo, assim, em vários setores, acompanhando esse processo. Acaba que você vira até um X9 do cara sem querer, mas o cara que está lá em cima da linha de frente, ele quer saber da produção, ele não quer saber se está entregando o cara, entendeu? O Everton, esse assunto até por isso que eu falo que PCP é uma disciplina que ela é o coração, porque a gente cita muita coisa, né? Oi. Sobre isso aí que ele falou, acho que eu vivi isso, foi no Senai, acho que foi até contigo mesmo, do Lima no Tecto. Tá vendo como que as coisas vão começando a se entrelaçar, cara? Olha só, o que o Everton falou é importantíssimo, é muito valioso, pelo seguinte, a galera da engenharia de produção tem uma disciplina chamada engenharia de métodos. A gente vai falar, sim, dos sistemas japoneses, mas a gente não vai chegar no detalhe lá de fazer uma cronoanálise como o Everton citou. Para a galera que não sabe, né, o que é basicamente uma cronoanálise? Você tem uns instrumentos, né, como cronômetro, prancheta, material de anotação. Você pode fazer no smartphone também, você pode filmar. Tem uma série de técnicas que você pode utilizar para fazer uma cronoanálise. E você tem o objetivo de avaliar os desperdícios dentro de uma sequência de operações. Então, se o cara desloca muito, a cronoanálise mostra, para fazer uma peça o cara desloca 2 quilômetros. Ah, isso é muito, Charlie. Já fiz mapeamentos em empresa que em um dia de trabalho o funcionário andava mais de 15 quilômetros dentro do chão de fábrica. Então, isso óbvio que afeta na produtividade. E aí você tenta buscar outros métodos, né, para melhorar, aproximar os postos de trabalho, aproximar os insumos, entender por que esses deslocamentos acontecem, por que essas perdas acontecem. Só que se a gente entrar nesse detalhe aqui agora, de melhoria de processo, a gente não vai conseguir evoluir. Mas gostei do exemplo do Everton aí, corroborado pelo Rafael. Mas é isso mesmo, cara. Afeta na produtividade. Tudo que, como eu falei, seja em matéria-prima, em processo, em desperdício, em compra mais cara, tudo isso afeta na produtividade. Muito bom, gente. Aí, olha só, na página 15, ele explica o que é o P do planejamento. Como a gente já falou, tá até escrito errado, né? Planejamento estratégico. Tá? Vou até arrumar de uma vez para a gente não... Planejamento estratégico. A gente tem que fazer melhoria na hora, né? Planejamento estratégico. Isso aqui eu recortei da apostila de vocês, tá, galera? Então imagine o seguinte, aquilo que eu falei do hospital, lembra? Quantas cirurgias o hospital vai fazer ano que vem? Vem um Covid desse aí e muda toda a rotina, não só do hospital, mas da vida das pessoas. Então, de maneira simples, o que é o planejamento agregado? Olha, eu desejo produzir 500 mil pares de sapato por mês daqui a 3 anos. Então, é um foco. Então, 500 mil, nós estamos falando de 500 mil ao mês, nós estamos falando de 6 milhões ao ano, daqui a 3 anos. Ponto. É esse, né, o alvo. Esse é o alvo, o planejamento estratégico. Daqueles 2 livrinhos que eu falei para vocês. E depois, o P de programação, que a nossa disciplina não é PPCP, né? Os eventos a médio prazo. Tudo bem, você vai fazer 500 mil pares, mas 100 mil pares vão ser de sapatos masculinos, 100 mil de sandálias femininas e 50 mil de tênis esportivos. Olha só, já começou a detalhar essa programação, com modelos, com cores, com matérias-primas que são necessárias, que a gente vai estudar nessa disciplina também. E aí, olha que legal. Planejamento e programação de uma indústria de produtos descartáveis. Planejamento, produzir 250 mil. Esse é o planejamento agregado de produção. E qual que é a programação? Eu vou fazer 5 programações de 50 mil. 50 mil garfos, depois 50 mil colheres, 50 mil facas, pratos e copos. Esse é o planejamento detalhado ou planejamento desagregado. Isso faz diferença? Claro que faz. Porque se é uma empresa de produtos descartáveis, trabalha com polímeros, ele vai ter, às vezes, uma matéria-prima
Tá? Uma matéria-prima vai fazer vários produtos diferentes. E isso traz um risco absurdo, gente, porque às vezes chega uma compra, né, de matéria-prima e parece que está sobrando, né? Às vezes as pessoas da empresa do chão de fábrica olham assim, olha, veio bastante coisa, dá para matar peça à vontade. Vocês são da área mecânica, sabem, né? Oi. Dá para matar peça à vontade. Que chegou matéria-prima que é uma beleza. Não, não é assim, cara. Né? Que camisa vermelha? Apareceu assassino de peça aí, gente. Galera da metal mecânica gosta de matar uma pecinha. Mas é isso que eu estou falando com vocês. Às vezes você vai ter um tipo de matéria-prima. Detalhe simples. Todo professor de PCP usa esse exemplo. Você pega uma caneta azul, uma caneta preta, uma caneta vermelha. O tubo, aquele tubo, né, de cristal, né, de polímero transparente, aquele tubo é a mesma matéria-prima, né? Para todos, é o mesmo componente de todas as canetas, independente da sua cor. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer essas separações e o MRP depois vai vir para ajudar isso para a gente. Muito bem. E o C e o P? Ordens de produção, serviço ou montagem. Aí a nomenclatura muda de empresa para empresa. Tem empresa que chama de OS, ordem de produção, né? Ordem de montagem, ou a galera da manutenção, né? Ordem de manutenção, enfim. Depois que você fez planejamento estratégico, partiu para a programação, e aí nós vamos pensar na parte operacional, a gente vai mostrar o seguinte, o MRP vai ajudar a gente aqui, ó. Vou produzir 1000 sapatos, então eu preciso de quê? Da árvore do produto. A árvore do produto e o detalhamento foi o que foi falado antes do intervalo, não lembro por quem. Falou assim, lá vem pra gente do PCP o detalhamento do medicamento. Quem falou pra gente aí? Não lembro. Então, esse aí é o... Oi? Renato. Foi o Renato, né, Renato? Então vem o detalhamento. Então o que eu preciso? Olha lá, 200 quilos de couro, 300 metros de tecido, 100 metros de tecido e depois 1000 solados. A gente vai ter a árvore do produto, vai ter o detalhamento do produto, vai ter o tempo de ciclo do produto, vai ter a sequência padrão do produto e aí pode vir um mundo de informações aí dentro desse documento. Belezinha, pessoal? Deixa eu compartilhar com vocês aqui agora, porque eu falei, meu objetivo é não só copiar o que apresenta na apostila, mas eu queria comparar duas imagens com vocês. Daniel, aqui ó, adicionado. Comparar duas imagens com vocês. Isso aqui é o que a apostila apresenta, tá? Fluxo de informações no PPCP. Olha só. A gente tem aqui centralizado o planejamento estratégico da produção, que recebe, né, o acompanhamento e controle de produção. Depois ele gera o plano de produção, o plano mestre, e esse plano de mestre faz a programação para ordens de compras, de fabricação, de montagem. Só que antes disso tudo que eu falei, ainda tem aqui ó, uma previsão de vendas e o pedido em carteira, ou seja, eu posso já ter pedidos consolidados, né? Ou eu posso ter, de acordo com uma equipe de vendas, novos pedidos chegando. E depois tudo isso vai fazer os fornecedores, né? Eu vou fazer pedido de compra, para que os fornecedores me gerem estoques, para que gerem fabricação e montagem, para que eu envie para os clientes. Aqui, basicamente, de maneira bem resumida, é um fluxo de informações do PPCP. Lembrando que onde começa? Igual eu falei, né? Onde começa? Você tem que ter venda para tudo acontecer. Você pode ter encomenda, né? Que é o que a gente chama de produção puxada, vou explicar daqui a pouquinho. Você pode ter encomenda, ou você pode ter produção empurrada. Eu vou fabricar produtos que os meus vendedores depois vão dar conta de vender, tá? Eu já fiz consultoria também em fábrica de roupas íntimas, né, de cuecas, né, de lingerie. A maioria dessas empresas, elas não trabalham necessariamente sob encomenda. Os caras produzem e tem equipe de vendedores espalhada no país inteiro. Então o cara produz, estoca e o vendedor lá na frente tem que ser eficiente para desovar isso. Mês ruim de venda, enche de estoque. Em contrapartida, se você tem encomenda, você só fabrica a partir de um pedido firmado.
tem empresas que trabalham com os dois modelos, tá, pessoal? Só que, paralelo ao que apresenta aqui a página 21, eu trouxe aí, mais uma vez, falando de Lean Manufacturing, quem citou aí o Lean Manufacturing, algo que é muito parecido, que não é o objetivo aqui eu esgotar o assunto, mas eu sugiro que vocês pesquisem, que é o mapeamento de fluxo de valor. Então, no sistema Toyota de produção, no Lean Manufacturing, é utilizado esse modelo para você mapear um processo, seja de um setor, seja de uma empresa inteira. E muito parecido com o que aparece na apostila de vocês, com diferença mesmo na representação gráfica, né? Nós temos aqui no centro o PPCP, onde o mouse está passando, que recebe aqui da direita pedidos do cliente. Ele também envia, né? Aí o PCP envia para a empresa para fazer compra, recebe essa matéria-prima. E olha a programação mensal aqui, igualzinho, ó. Igual tem aqui o plano médio de produção, aqui tem a programação, que pode ser mensal ou pode ser diário. A única diferença, e por isso que eu gosto mais aqui do MFV, é que o processo ele é todo detalhado, etapa a etapa. Cada caixinha dessa aqui, ó, que eu estou passando o mouse, é uma etapa do processo. Portanto, pessoal, por que eu estou trazendo mais um modelo para vocês compararem? Porque, dependendo do tipo de empresa que você participa, dependendo do nível de informação que você tem acesso, da confiabilidade dos dados que você tem disponíveis, tá? Você pode gerar um tipo de fluxograma diferente. Foi apresentado na apostila um fluxograma mais simplificado, mas eu apresentei para vocês um fluxograma que também pode mapear a realidade de uma empresa. Então, é muito importante que a gente não se apegue a um modelo só, mas que entenda a realidade de cada empresa ou cada setor que a gente está trabalhando. Pessoal, tudo bem até aqui? Tranquilo? Lembrando, tá? Como eu falei, seção 1.1 e 1.2 tem muito conceito. Vocês vão ver que eu destaquei alguns, tá? De amarelinho lá na apostila que vocês receberam lá no WhatsApp. E a gente vai desenvolver para entregar na semana que vem o exercício da seção 1.1 e 1.2, como eu falei com vocês. O que eu queria destacar na seção 1.1 eu já destaquei. Eu vou falar agora da seção 1.2, tá? Que vai falar sobre o PPCP e os sistemas de produção. Bom, primeira coisa, está na página 29 de vocês. Isso aqui é algo muito complicado, porque hoje em dia é difícil você dissociar, ou seja, você separar o que é bem e serviço. Eu falei do Slack, né, esse autor, ele tem um outro livro, Administração da Produção. Como eu falei, são dois, né? Ele tem Estratégia de Operações, que aí ele faz essa visão mais ampla, mais macro, mais de médio e longo prazo, mais focado no médio e longo prazo. E ele tem a Administração da Produção, que ele foca, se a gente for comparar com o PCP, né? Ele foca no C e no P do PCP. Ou seja, no controle na produção. Ele é mais operacional, ele é mais vinculado ao operacional. Ele está na sua 8ª edição. Lá na 3ª, 4ª edição, o Slack ele apresenta um exemplo que é o seguinte. Está difícil separar o que é bem e o que é serviço. E ele fala o seguinte, olha, quando você compra, olha o exemplo que ele dá, para vocês verem como que a tecnologia é assim. Você compra um CD-ROM, é o exemplo que ele dá. É um produto ou é um serviço? Se você for pensar na ótica de que um produto é algo que você toca, né, é algo tangível, o CD-ROM ele é um produto que você toca, né, você encosta, você materializa. Mas o CD-ROM ele instala um programa e o programa é algo intangível, algo que você não toca, é um serviço. Só que ele falou isso lá na 3ª, 4ª edição do livro. E eu já dei até o exemplo antes do intervalo, né? A gente não tem mais CD, a gente tem Spotify, a gente não tem mais DVD, a gente tem Netflix, alguns não estão mais tendo carro, estão utilizando o Uber. Cada vez mais, produtos e serviços, eles estão não dissociando, e sim interagindo. Um exemplo claro, eu falei de automóvel. Quando você compra um carro, ele é um produto. Tudo bem, ele é um produto. Mas vários serviços são vendidos junto quando você compra um carro.
serviço de garantia, né? E aí a garantia atrelada às revisões que você precisa fazer para manter essa garantia. Tem um pós-venda. Todo lugar hoje que você faz uma compra, eles te perguntam se você foi bem atendido, se você foi bem avaliado. Então, é muito difícil você dissociar hoje um produto de um serviço, porque as coisas elas estão acontecendo juntas. Então, o Slack ele publicou um artigo em 2015 falando justamente isso. Cara, o que é bem e o que é serviço hoje em dia? O que é bem e o que é serviço hoje em dia? Já está tudo junto, já está tudo intrínseco. Quando você compra um smartphone, que é um produto, você não consegue usar um smartphone sem o serviço, que são os aplicativos. Portanto, eles estão totalmente independentes e eles se correlacionam o tempo todo. Quando você vai agendar um horário para fazer determinado tipo de serviço, seja de manutenção do seu carro, seja para cortar um cabelo, você já está podendo utilizar plataformas. Então, hoje em dia, né, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E o setor de serviços trouxe um termo chamado servitização. Vocês podem ver que a gente não come mais um hambúrguer ou não toma mais um chopp. Todo mundo fala que vende uma experiência, não é? Vocês devem estar ligados nisso, né? Todo mundo vende experiência. Por quê? O bom atendimento, a presteza, a educação, um bom lugar para o restaurante, enfim, para barbearia, qualquer prestador de serviço está localizado. A gente tem local, estacionamento, atendimento, não atraso. Agora com o Covid, né, com essa época de pandemia, você ter um atendimento tão sincronizado que você não deixe muitas pessoas aglomeradas, porque tem que ser respeitado um distanciamento. Então, o Slack ele fala muito isso. Olha, vou trazer um outro exemplo para vocês. Tem algumas coisas que a gente só sente falta, na verdade, a gente só dá conta quando elas dão errado. Quando você vai numa praça de alimentação e tudo funciona bem, por exemplo, tem cadeira suficiente, você não dá valor a ter a cadeira lá. Mas quando você vai na praça de alimentação e ela está lotada, você sente falta daquele item no serviço. Então, a servitização, gravem esse conceito, porque ele é o conceito da moda, a servitização ela vem trazer essas questões de pequenos detalhes que, às vezes, as empresas não estavam atentas e o consumidor estava reclamando. Tá? Tudo bem, pessoal? Tem um microfone aí, tem gente tentando falar? Então, vamos adiante. Como ficou entendido, acredito que ninguém perguntou, e hoje em dia, né, bens e serviços eles estão interligados, é difícil a gente dissociar. Tem alguns conceitos que eu trouxe para vocês, que é o seguinte: qual que era a característica antes do bem? Olha as imagens aqui, olha, um automóvel, produtos que você compra no supermercado. Olha como que bens e serviços está totalmente ligado. Aqui em Juiz de Fora, pelo menos, né, o supermercado Bretas, na verdade, eu acho que deve ser na rede toda. Agora você tem um aplicativo que você baixa do seu telefone e você habilita no seu celular as ofertas da semana. Então, com isso, olha só a treta. Com isso, os caras mapeiam seu CPF, definem seu padrão de compra. Então, se bobear, os caras vão começar a saber o que você vai querer comprar daqui a um ano, sem mesmo você saber, isso é estatística. Dependendo do produto que você consome hoje, eles conseguem mapear seu perfil de compra daqui a 2, 3 meses, um ano. Então, cara, tem seu CPF, o cara te instiga a ir comprar no mercado dele, porque você vê no celular uma promoção que aparece, então ele te impulsiona a ir para lá, por conta de uma oferta ou por conta de duas ofertas, e ele está usando a tecnologia de informação para vender produto. Então, como que a gente dissocia bem de serviço? Está tudo ligado, tá? Tá tudo junto, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Apareceu aí para vocês aí a imagem de um sanduíche. Em Juiz de Fora agora está começando também, mas começou primeiro nas capitais maiores. Você fazer o seu pedido no McDonald's por tela de LCD. Vocês já viram isso, pessoal? Que agora você tem a escolha de ou ir até um atendente ou fazer o pedido numa tela de LCD.
Assim como o iFood facilitou a sua vida de não ter que ligar para ninguém para pedir comida. Você pede tudo pelo celular, não precisa falar com as pessoas. Falar com as pessoas é desagradável. As pessoas dá problema, falar com pessoa dá problema. Então, olha como que é difícil. E aí, quais que eram os conceitos dos serviços? Eram esses tradicionais, voltados para a estética, né? Voltada para ali, ó, uma massagem, um corte de cabelo, uma manicure. Agora não. Está todo mundo pegando a onda da servitização. E aí, quando eu falo isso, qual que era o conceito consagrado, né, de serviços? Simultaneidade. Ou seja, eu só consigo ofertar um serviço se o meu cliente está ao mesmo tempo. Não dá para você cortar o cabelo longe do cabeleireiro, da cabeleireira lá, né? Não dá. Então tem que estar a pessoa que corta o cabelo e o cliente junto, simultaneidade, né? O cliente, ele participa do processo, ele dá opiniões, ele fala, olha, corta assim, corta assado. Então ele participa. A intangibilidade, você não pega um corte de cabelo. Tá? Estou dando um exemplo para a gente ir até o fim, que aqui já não está assim mais. A servitização está tomando conta. Perecibilidade. Isso aqui, ó, onde que a gente vê? Booking, Peixe Urbano, Groupon, etc, etc. Qual foi uma das maiores sacadas no setor de serviço? Se você vai no cinema, na verdade, se chegou ao horário da sessão do cinema e não tem cliente, você não consegue voltar no tempo. Então, aquela sessão você perdeu. Você vai decolar um avião, se tiver poltrona vazia, também não tem como voltar no tempo. O hotel, final de semana, segunda-feira, terça, o dia que seja, se não tiver cliente, não tem como você voltar no tempo. Então, o que você faz? Você vende a sua capacidade em períodos que tem baixa procura. Você faz promoção no Groupon, no Peixe Urbano, no Instagram, no Facebook, você faz promoção onde quiser. Reduz o preço e convida o seu cliente a estar no seu local de oferta de serviço quando tem baixa demanda. Então, isso tem a ver com a perecibilidade. Depois que o avião decolou, cara, não dá para botar mais cliente lá, não. Não é igual aqui, ó. Aqui a nossa aula começou às 7 horas. 8h10 tinha gente chegando. Beleza. No avião não tem jeito. No avião já foi. E essa questão da perecibilidade, né? O serviço, ele tem essa questão. A heterogeneidade, que isso é muito, muito importante também, porque cada serviço vai ser exclusivo de acordo com o seu cliente, por mais que haja padronização. E a transportabilidade, olha que legal, o produto você compra ele da China e ele chega aqui no Brasil para você, chega na sua casa. Mas e o serviço? A não ser que você faça igual o Neymar, que leva o cabeleireiro dele para a Copa do Mundo, é difícil você transportar. Você transporta o prestador de serviço, o serviço você não transporta. Então, pessoal, essa diferenciação conceitual ela é importante porque é importante a gente mapear quando vai pensar em PPCP, em que tipo de empresa que a gente está inserido. É uma empresa de serviços? É uma empresa de bens tangíveis? Ou é uma empresa que oferta dos dois? Vocês podem trazer exemplos aí de empresas que vocês trabalham, que vocês conhecem ou que vocês consomem produtos e serviços? Quando eu falo de exemplo, eu penso o seguinte, uma empresa que usa bens e serviços, como eu trouxe aqui de exemplo. Poxa, eu vou falar a respeito igual o aplicativo que você deu de exemplo, o iFood. Uhum. Hoje no mercado tem um concorrente dele, que é a Rappi, que ela tem faz... Tem dois, né? Tem o Uber Eats também, né? Isso, só que tem eles só vários. entregam... Juiz de Fora tem um monte. Então, só que esses são entregas só lanche. Então, quando eu pego um aplicativo da Rappi, eu consigo fazer o motoboy sair da moto dele, entrar no estabelecimento, comprar tudo que eu solicitei dentro do aplicativo, ele faz a compra para mim, eu pago o aplicativo e recebo na minha casa sem eu sair de casa. Ele faz tudo para mim sem eu fazer locomoção nenhuma. É então, a soma do produto do serviço, né? Entendeu? Aí, tipo assim, em Juiz de Fora hoje, ele é limitado. Então, tudo que eu preciso no aplicativo, se fosse em São Paulo, que é uma cidade maior, que tem mais capacidade, eu consigo fazer mais coisas. Igual, eu já vi no aplicativo que em São Paulo, se eu não tenho tempo de sair com o meu cachorro, eu solicito uma pessoa que vai lá, ela vai, pega o meu cachorro, passeia 20 minutos com o cachorro, eu pago o cara, ele entra na minha casa e deixa o cachorro. Então, tipo assim, facilidades que eu tenho no aplicativo que outras coisas não têm. Inovação.
Então, a gente vai tendo a evolução e, tipo assim, as pessoas também vão acompanhando. Bacana demais. Muito legal o seu exemplo e é verdade. Mais alguém quer contribuir, gente? Muito bem, então vamos lá. Eu vou tirar aqui o meu fone, porque da outra vez o vídeo foi sem som para vocês. Eu acho que com o som do notebook agora vai aparecer. Um conceito que é trazido na página 32, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Um conceito que é apresentado na página 32 é o de agregação de valor. É outro termo também que está muito na moda, mas não é nada novo, tá? Agregação de valor, a gente precisa saber esse conceito, eu até destaquei ele aqui, ó, quer ver? Agregação de valor é o seguinte, de maneira bem simples, pelo que o seu cliente está disposto a pagar? Essa é a pergunta, pelo que o seu cliente está disposto a pagar? O Everton falou mais cedo que quando faz cronoanálise, o operador, né, dá uma voltinha, né, faz uma fofoca, fala de futebol, fala de outros assuntos e não está lá produzindo. O cliente não está disposto a pagar por isso. Se você teve retrabalho na peça, se você matou uma peça, o cliente não está disposto a pagar por isso. Então, esse é o conceito de agregação. O que o cliente está disposto a pagar? E as empresas precisam fazer avaliações direto com o cliente, porque às vezes elas acreditam que estão agregando valor e na verdade não estão. Eu vou apresentar um vídeo aqui para vocês, o dublador é o Kiko do Chaves, tá? Mas tirando isso, o vídeo ele é muito interessante conceitualmente. Só me falem, pessoal, se o som está aparecendo para vocês. Percepções do cliente. Tá, poltronas de couro. Está. Tava com áudio? Beleza. Quando as empresas interpretam mal as percepções de qualidade dos clientes, pode haver decepções no mercado. Este minuto de qualidade mostra como o empenho constante de uma empresa resultou no doce aroma do sucesso. Durante anos, a Cadillac acreditou que nenhum detalhe de qualidade era pequeno ou insignificante demais para ser desprezado, fora do carro ou dentro. A Cadillac orgulhava-se muito do couro que usava no estofamento. Pagava um alto preço na compra de couros que não tivessem manchas e fossem de primeira. A Cadillac também tomava a precaução adicional de tratar e revestir cada centímetro quadrado para preservar a aparência e durabilidade. Mas quando pediram aos proprietários que dessem nota às suas percepções de aparência do estofamento, a nota da Cadillac foi baixa. Uma equipe foi pesquisar para descobrir o motivo. Quando pesquisaram fora do ramo automobilístico, surgiram informações valiosíssimas. Um curtume que oferecia couro para bolas de futebol sabia que se o couro fosse bom demais, sem manchas, os clientes achariam que era vinil. A Cadillac entrevistou os clientes para descobrir suas percepções sobre a qualidade do couro. A textura, a sensação e o odor revelaram-se importantíssimos. Assim como com as bolas de futebol, se o estofamento de couro fosse perfeito demais, os proprietários desconfiavam que fosse vinil, principalmente se o odor fosse encoberto, como acontecia com os revestimentos da Cadillac. Atualmente, os padrões da Cadillac voltados para o cliente permitem um grau de manchas naturais. Até descobriram um jeito de aumentar o cheiro do couro. A satisfação dos clientes aumentou e a empresa tem economizado $1 milhão por ano em despesas com couro. Em resumo, estão alcançando o sucesso agarrando o touro à unha. Eu sou Holland Blackstone, do Duran Institute. Então, pessoal, aquilo que eu estava falando lá no início. O que a gente tem que ficar muito atento? Tem que olhar para dentro, tem que ser eficiente, sim. Mas tem que ver o que o cliente está querendo também do nosso produto. E aí, paralelo a isso, como eu falei, eu sempre vou tentar trazer algumas ferramentas para que vocês possam aprofundar, né, o conhecimento. Tem uma ferramenta chamada Matriz QFD, que é também conhecida como Casa da Qualidade, que aqui está. Essa matriz QFD, ela tem um objetivo. Na verdade, ela tem alguns objetivos, mas de maneira simples eu posso falar para vocês. Ela compara o que o cliente espera com o que eu preciso fazer para entregar o que o cliente espera. Então, se o cliente gosta de café forte, sem açúcar, fresco,
com um odor agradável. Isso é o que o cliente quer. O que eu, como empresa que vendo café, preciso fazer? Escolher grãos selecionados, pensar na periodicidade que eu vou fazer o café, se os equipamentos que eu utilizo, se eles mantêm a temperatura, tá? Se eu vou ter, quando eu falei do grãos, né, vários tipos de grão, ou um tipo, ou dois tipos, qual vai ser a minha linha de produtos que eu vou ofertar para o cliente? Então, existem muitas ferramentas para você pesquisar o mercado, para você entrevistar o cliente, e obviamente que as empresas fazem isso o tempo todo. Como eu falo, se você liga para uma Sky da vida, para uma Oi, TIM, Vivo, logo depois imediatamente depois já vem uma pesquisa de satisfação. A gente pode até discutir se eles utilizam a ferramenta mais eficiente, ou no momento que a gente pode discutir se pode ser o melhor ou o pior momento. Mas ouvir o que o cliente tem a dizer é fundamental, né, para que as empresas continuem competitivas. Beleza, pessoal? A gente já está acabando por hoje, tá? Podem ficar tranquilos. Apesar do slide que está com bastante informação, e vai para vocês, o objetivo é esse, eu já expliquei para vocês hoje o que é uma produção empurrada e o que é uma produção puxada. Obviamente que esse slide está falando que a produção puxada é melhor. É só a gente comparar, gente, a quantidade de estoque que tem na produção empurrada, mas eu não quero necessariamente falar disso aqui agora. A gente vai ter um momento oportuno para falar de estoque. Estoque nem sempre é vilão. Na maioria das vezes é, mas nem sempre é. E aqui ele fala que no sistema puxado é o seguinte, quando o cliente pede, aqui no final, aí que eu starto. Ó. Eu peço para o último, peço para o último, peço para o último, peço para o último. A empurrada não. Eu determino aqui, ó, da esquerda para a direita que eu vou fabricar um produto. É só lembrar, as vitrines, né, dos comércios, ali é empurrado. Você vai tentar vender depois de estar fabricado. O puxado não, é a produção automobilística. Né? Apesar de em tempos de crise você ter lá pátios e mais pátios cheios de automóvel, o conceito, né, a premissa da indústria automobilística é você pedir e depois fabricar. Essa é a ideia. A mesma coisa quando você vai fazer manutenção no mecânico. Ele não bate lá na porta da sua casa falando que veio fazer manutenção. É você que aciona o serviço dele. Então, vale para produtos e vale para serviços também. Isso que eu já falei também, mas falei lá no início, né? Ford e Toyota. O livro único de vocês cita os dois como propulsores do que a gente entende, né, como linha de produção. A gente também vai esgotar esse assunto durante as nossas aulas, mas é importante citar. Falei do filme Tempos Modernos, falei de como a produção se comportava e como ela tem mudado de acordo com o que o cliente está pedindo de customização. E aqui, ó, só esses, deixa eu ver, só mais esses dois slides aqui, e aí o restante só vocês fazerem a leitura que fica bem tranquilo. Na página 39 de vocês falam sobre processos, tá? E aí lembrando, aquilo que eu já falei, entrada, transformação e saída, ou input, transformação, output. Quando a gente fala de volumes de produção, isso vai ser importantíssimo durante a nossa disciplina, porque se eu tenho volume por projeto, por job, por lote ou batelada, em massa e em contínuo, vai impactar também diretamente no PCP. Ou seja, se eu tenho um processo por projeto, significa que eu vou fabricar uma unidade, duas no máximo. Um navio, uma edificação, são projetos por projeto. À medida que a gente vai evoluindo aqui, chega no em massa, aqui a gente já está falando de automóvel. Aqui no contínuo, a gente está falando de fabricação de aço, de papel, da indústria de papel e celulose, porque tem pouca variação, né? E muita produção. Aqui no intermediário, a própria indústria da moda. Quando eu falo indústria da moda, né? Por mais que um calçado seja bem similar à sua fabricação ao longo dos anos, tem também as coleções. Então, a moda impacta diretamente na produção de um calçado, de uma roupa. Então, por mais que os processos sejam conhecidos, de tempos em tempos, eu tenho que fazer modificações nesse processo e eu tenho que fabricar num volume menor. Igual eu falei no início da aula lá, que uma empresa como a Kipper não fabrica mais do que 300 peças de um mesmo modelo. Quando a gente fala de serviços, vou trazer exemplos, podem ser profissionais, lojas de serviço ou serviços em massa. Os serviços profissionais de advogados, arquitetos, cirurgiões,
né? As lojas de serviços, bancos, shopping centers, escolas e restaurantes. E os serviços de massa, supermercado, transporte ferroviário, aeroportos. Portanto, estar ciente dessas múltiplas variantes que os processos podem apresentar é fundamental para que a gente consiga entender como que o PPCP vai trabalhar. Então, para a gente finalizar, galera, como que vai funcionar? Vocês estão vendo aí, né, um bigodão do português aqui. Nós estamos, nesse momento, com 45 alunos, não é isso? 45 alunos. Então, a gente pode formar equipes de, no máximo, 5 pessoas. Eu acho que já é um número adequado. No máximo 5, vocês podem se organizar. Mas eu vou colocar também, no mínimo, dupla. Porque senão o aluno vai querer fazer sozinho e não vai ter a possibilidade de discutir. E é importante discutir. Existem 2 exercícios, um na página 22 e um na página 41, referentes ao português, que ele não é o Jorge, mas ele é o português, que trabalha no Benfica. Quer ver, ó? Cadê o homem? Página 41. Ele é o senhor Abílio, não é o senhor Jesus, mas é o senhor Abílio, que trabalha na empresa Benfica. Então, vocês têm que resolver para mim o Sem Medo de Errar, da página 22, e o Sem Medo de Errar, da página 41, tá? O que a gente vai combinar, pessoal? Como essa primeira semana, ela ainda é uma semana que nós estamos fazendo ajustes, eu ainda vou verificar se vai ser possível eu pedir esses exercícios para vocês pelo Teams. Acredito que será possível. Se não for, eu combino com vocês como vai ser. A grande questão é o seguinte, olha, prestem atenção, galera, que ainda está aí até o final. A gente começa a aula que vem, segunda-feira que vem, discutindo esses 2 exercícios. Então, a entrega... Qual que é o prazo que vocês têm para fazer esse exercício, gente? Até segunda-feira, 19 horas, né, da semana que vem. Porque a gente começa discutindo e eu começo recolhendo esses trabalhos na segunda-feira que vem. Portanto, não vou combinar ainda a forma de entrega, se vai ser por e-mail, se vai ser em plataforma, não vou combinar. Na semana que vem, com mais respostas sobre como vai funcionar aqui a nossa dinâmica no Teams, eu falo com vocês. Beleza? Estamos combinados? Sem medo de errar, páginas 22 e 41, vou até mandar no grupo para que fique formalizado. Vou colocar aqui a fotinha. Exercícios para a semana que vem. Ainda formalizaremos como será entregue. Então, Thiago, como que eu posso fazer? Sugiro que, pelo nível de exercício que vai estar nessas 2 páginas, vocês construam num documento editável, num Word mesmo, tá? Vai ser mais tranquilo. E aí depois a gente combina a forma de entrega. Não precisa fazer a apresentação em PowerPoint, porque a gente vai começar discutindo. Então, vocês podem organizar as ideias de vocês num Word. Tudo bem? O Ian tinha levantado a mão, a dúvida dele era sobre isso, onde fazer? Eu ia te perguntar se era escrito no Word. Beleza, valeu. Tá? Então, deixa um arquivo, um Word. Então, eu vou colocar até aqui. Fazer em arquivo editável, né? Pode ser um Word. Calma aí, o Word quase não saiu aqui. Word, grupos de 2 a 5 integrantes. Beleza, pessoal? Então é isso. Na semana que vem a gente trata as sessões 1.3 e 1.4, discute esse exercício que eu passei para vocês. Mais uma vez desejo a todos um excelente semestre. Teremos aí muita atividade, a disciplina de PPCP tem muito conteúdo. E eu vou compartilhar esse PowerPoint com vocês aqui que eu utilizei. E, obviamente, né, eu tenho que compartilhar a gravação, essas coisas. À medida que for fazendo o download dos arquivos, eu vou atualizando lá no nosso grupo. Temos dúvidas ainda? Estamos tranquilos? Tranquilo.
Um abraço para vocês, pessoal. Sejam bem-vindos, foi um prazer. Semana que vem, tamo junto de novo. Um excelente semestre para nós. Um abraço. Valeu, obrigado. Valeu, professor. Alô, boa noite aí, abraço. Valeu, boa noite.